A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um imenso prazer estar com vocês novamente para a apresentação do plano de estudo com infográfico, dessa vez da lição de número 6, da Escola Bíblica Dominical, revista CPAD, classe adultos. O tema geral da lição é Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. Nessa lição, o título é Quem Domina a Sua Mente? E a gente tem como texto áureo o versículo de Filipenses 2 e 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a verdade prática, os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite a pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Os objetivos específicos para essa lição são explicar a epístola aos Filipenses, conceituar a palavra mente no contexto bíblico e expor o conceito da expressão a mente de Cristo. A gente tem como leitura bíblica em classe Filipenses 4, do versículo 4 ao 9, e o meu destaque fica para o versículo 8. Você pode pausar aqui o vídeo e fazer a leitura de todo o texto. Versículo 8 diz: Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E a gente tem como introdução o seguinte texto: Quem nasceu de novo é nova criatura, e assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões, e se realmente Jesus é o Senhor de nosso pensamento. O meu destaque fica para o trecho sublinhado: a presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver. A leitura diária eu sempre recomendo que se faça em sala de aula, pode-se colocar em post-it, por exemplo, as referências, entregar para um grupo de aluno, no caso do professor, né, e distribuir para que nesse momento cada um possa ler uma referência e toda a classe ficar sintonizada no assunto que será tratado. E você que está estudando a lição como aluno, pode olhar essas referências também, que é importante para o seu estudo. E aí a gente chega então no nosso infográfico propriamente dito, sempre lembrando como tem pessoas novas a cada dia chegando para somar conosco nesse trabalho e participar. Eu sempre dou uma explicação sobre o objetivo do infográfico, né? Que ele permite que você tenha uma visão abrangente de toda a lição num único plano, de forma que você possa fazer um registro mental, um mapa mental, uma foto, uma imagem que te dá o plano todo da lição. Isso ajuda a acelerar o processo de assimilação do conteúdo, de maneira que, à medida que você vai estudando o conteúdo, você sabe exatamente onde você vai chegar, você sabe o que está no começo, o que está no meio, o que está no fim. E é uma infinidade de possibilidades que você pode ter a partir do seu olhar para o infográfico, né? Tendo insights e novos pensamentos que podem tanto agilizar como melhorar a sua reflexão e o resultado do seu estudo, ok? Então, você pode pausar aqui o vídeo, dar uma boa olhada nesse infográfico inicial e ter a sua perspectiva sobre a lição como um todo, ok? E aí nesse próximo slide a gente coloca a sugestão agora para uso dos professores do tempo que pode ser gasto em cada um dos tópicos, considerando já a participação dos alunos. Aqui eu dividi igualmente os tópicos em 3 períodos de 20 minutos cada, dando 60 minutos. A gente tem, em média, na escola dominical, 1h10 aproximadamente de tempo para discorrer a lição. Já disse que algumas
classes têm mais tempo, porque algumas escolas dominical conseguem começar no horário, por exemplo, e ter uma estrutura um pouco mais organizada, então tem um tempo maior que isso, mas em média, pegando aquelas que têm menos e as que têm mais, a gente tem em média 1h10. Então, se você tem 60 minutos, você tem então um período que sobra, que você pode discorrer, você que é professor, com os alunos sobre aquilo que foi levantado num tópico determinado e não pôde ser tratado ali. Se sobrou um tempo no final e a lição foi colocada de maneira a, a utilizar bem o tempo, isso pode ser tratado com os alunos no final da aula e é sempre um momento importante em que todos participam de uma maneira mais intensa, ok? Então fica aqui a nossa sugestão de tempo. Cada um aplique da maneira que achar mais conveniente, porque na verdade o professor é que conhece a sua sala, o tipo de aluno que tem, o tipo de interação que vai desenvolver e sabe o tempo que vai gastar em cada um dos tópicos, mas isso também, essa forma de organizar os tópicos dando uma média de tempo, também auxilia e alegra, né, aqueles alunos que leem toda a lição e que gostam que os professores façam a explicação de toda a lição, chegando até o momento da conclusão. Então, fica aí a nossa sugestão, ok? Aí a gente entra então no primeiro tópico, que vai falar sobre a Epístola aos Filipenses. Sobre a Epístola aos Filipenses. Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Paulo esteve na cidade por ocasião de sua segunda viagem missionária e ali fundou a primeira igreja europeia. Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia, vendedora de púrpura. O apóstolo deixou a cidade por causa das pressões locais, mas o relacionamento entre ele e os filipenses continuou. Cerca de 10 anos depois, Paulo escreveu de Roma a esses irmãos por volta do ano 62 ou 63 depois de Cristo. E aí, o meu destaque aqui fica como subsídio sobre Lídia e o peso da presença feminina naquela importante igreja para Paulo. Isso é mais para trazer uma informação mais abrangente sobre essa igreja que começa justamente na casa de Lídia, que era uma empresária. E aí você tem aqui esse subsídio que com certeza vai alegrar as irmãs, né, que compõem a sala, porque vai falar justamente da importância das mulheres no ministério de Paulo, né? Muita gente quer de alguma forma negar a importância das mulheres como linha de frente também, né, na propagação do evangelho, na, na cooperação do ministério de Paulo e por todo o Novo Testamento, e aí um subsídio importante aí para que as irmãs, as jovens, as mulheres que estão nas classes de escola dominical que vão ter acesso a esse material, possa aí também ficar de igual para igual no sentido de mãos à obra em favor da propagação do evangelho. É só dar uma pausa e ler esse subsídio e utilizá-lo da melhor forma possível nessa introdução do primeiro tópico da lição, ok? E aí a gente parte então, tendo dito isso, também para essa questão de Paulo ter escrevido de Roma. Muitos estudiosos defendem que Paulo estava preso, mas não em Roma. E aí também trago esse subsídio para que os irmãos tenham mais informações a respeito e, se de repente entrar num diálogo sobre essa questão, ter também alguma referência a mais para poder dialogar de igual para igual com quem te questionar sobre essa questão, ok? Ele vai falar aqui sobre Cesareia sendo uma possibilidade talvez melhor ainda do que Roma, né? Paulo esteve preso lá também. Aqui você pode pausar o vídeo, fazer a leitura desse texto, desse verbete do Dicionário Teológico do Novo Testamento e utilizá-lo aí para enriquecer a sua aula quanto ao local em que Paulo escreveu essa carta direcionada aos filipenses.
A gente parte então para o primeiro subtópico, que vai dizer o seguinte: a doutrina. O objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários nem de relacionamento entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo. Os problemas referentes às heresias eram periféricos. O apóstolo trata desse assunto mais como precaução. Paulo menciona os legalistas no capítulo 3, mas não era algo agudo na igreja, visto que em Filipos nem sequer havia sinagoga. Isso mostra que a população judaica não era significativa na cidade. Note que seus habitantes consideravam-se romanos. Não havia nada de muito grave na igreja que o apóstolo precisasse corrigir. E aí então a dica para os professores que vão utilizar esse material é que se leia o texto, as referências e se estenda o mínimo possível, porque o raciocínio desse subtópico é complementado pelos demais, ok? A gente parte então assim para o segundo, que vai falar sobre o relacionamento. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns nas igrejas ainda hoje. É possível que o pedido do apóstolo para ajudar as irmãs Evódia e Sintique indique algum problema de desentendimento entre elas. O apóstolo pede que haja unidade e harmonia entre os crentes, tendo por base a humildade e o exemplo de Cristo. O apelo paulino é para que haja entre os filipenses o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí, aqui eu recomendo que se faça uma reflexão destacando os versículos 5 até 9. É simplesmente extraordinária a atitude de humilhação de Jesus, que sendo igual a Deus não teve por usurpação querer essa posição, mas ele se humilhou a si mesmo e assumiu a nossa forma. É um texto extraordinário que cabe uma boa reflexão, uma participação entre os alunos da classe, para que cada um possa sentir, né, sentir em si mesmo essa atitude gloriosa do Senhor Jesus em favor das nossas vidas. Então, é um texto realmente lindo, extraordinário, que vale a pena fazer uma parada e lê-lo pausadamente e comentá-lo com os alunos, ok? Então a gente passa para o terceiro subtópico que vai falar sobre o ensino. Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente, como no parágrafo teológico por excelência, no capítulo 2, do 5 ao 11, que a gente acabou de citar no subtópico anterior, e no lar celestial prometido aos cristãos, no final do capítulo 3. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos, e este é um dos temas da carta, a alegria. A igreja de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos. Isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, esse terceiro tópico é um eco do segundo e aprofunda essa questão que eu acabei de falar. Uma coisa muito interessante para ser participada em sala de aula e para você que está estudando a lição poder assimilá-la de forma mais profunda. E a dica para os professores é essa também, de ler o texto, as referências, se estender o mínimo possível, porque, como você pode perceber, o raciocínio desse tópico é complementado pelos demais e ele também complementa os demais, não necessitando se esticar muito o assunto. E aí a gente tem como sugestão para os professores, como disse anteriormente, um tempo de mais ou menos 20 minutos para se fechar esse tópico. A gente parte para o segundo, então, que vai falar sobre a mente no contexto bíblico. Há diversos termos nas línguas originais da Bíblia para a mente e seus derivados. Vamos estudar alguns deles aqui. Cada termo apresenta diferenças sutis, mas significativas. E aí a gente começa então pela mente como faculdade psicológica, no primeiro subtópico, e diz o seguinte: o Novo Testamento grego emprega o termo nous, de amplo significado, como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Na presente lição, o sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão, de maneira que eu, de mim mesmo,
Com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado, citando aí Romanos 7:25. O apóstolo Paulo está se referindo ao eu regenerado em contraste com a carne, sem o controle do Espírito Santo. É com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Que, mais uma vez, eu me lembro nesse momento de recomendar novamente, pelo menos eu utilizo assim com os meus alunos, que se leia todo o subtópico antes de ler as referências. Leia o subtópico todo e depois volte no começo, refaça a leitura e então se leia as referências, porque isso ajuda a assimilar melhor o conteúdo no sentido de que você não tem uma quebra abrupta dos trechos dos subtópicos, ou seja, lendo ele todo, a sua mente capta melhor o que o autor está dizendo. Aí você volta, faz a recapitulação e aí sim introduz as referências bíblicas, pelo menos eu utilizo assim, tanto para estudar como para lecionar, e tem sido muito útil essa forma de abordagem dos subtópicos, ok? E aí, para a mente, como faculdade psicológica, apenas tirei aqui um trecho do dicionário mesmo, dicionário Aurélio século XXI, sobre a questão de psicológico, a questão concernente aos fatos psíquicos, concernente à mente. Então não há nada de especial, de diferente. Então, quando se fala psicológico, a gente está falando de fatos psíquicos, fatos ligados à mente, à nossa mentalidade. E para a questão do eu regenerado em contraste com a carne, eu tenho dois subsídios que podem auxiliar você que está estudando e você, professor, na aplicação da sua aula. Então, nos dois slides, próximos slides, respectivamente, você vai ver os conceitos de regeneração, ok? O eu regenerado, e o de carne, do grego sarx, que é muito importante esse entendimento para a gente não fazer uma confusão, no sentido de que muita gente pensa que o pecado está na nossa carne, carne mesmo, ou seja, a nossa mente é boa, mas o nosso corpo é ruim. E na verdade, quando nós paramos para pensar, e é isso que Paulo está querendo dizer, o corpo é apenas um veículo. Tudo acontece na nossa mente, tudo acontece na nossa parte mental e não no nosso corpo. O corpo é a expressão daquilo que nós pensamos. É como um veículo, um carro mesmo. É você que dirige o veículo, é você que guia ele para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Ele é apenas o veículo do seu transporte. Assim também é a nossa carne. Então eu fiz essa aplicação de subsídio para auxiliar vocês. Primeiro, sobre a regeneração, um subsídio tirado do dicionário de teologia elementar, e um segundo tirado do comentário judaico do Novo Testamento, justamente sobre o termo carne, ok? Do grego sarx, ok? Você faz uma pausa nos dois, lê e melhora o seu conhecimento sobre essas duas questões, ou pelo menos amplia o seu conhecimento. Você que é o professor pode participar isso para os seus alunos e enriquecer a aula, ok? Sendo assim, a gente parte então para o segundo subtópico, a mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. A ideia nesse caso é de disposição e de atitude, tanto no sentido negativo, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, como positivo, armai-vos também vós com este pensamento. Assim, ter a mente de Cristo significa pensar como ele. Aqui eu trago mais uma vez um recorte do Novo Dicionário Aurélio do século XXI, falando de mente, porque eu particularmente não vejo a necessidade de se fazer essa diferenciação, de colocar, por exemplo, a mente como forma de pensar. Quando a gente fala em mente, automaticamente na base a gente está falando de pensamento, então é redundante. Como está descrito aqui no dicionário, o verbete diz o seguinte: mente, intelecto, pensamento,
pensamento, entendimento, alma e espírito. 2, concepção e imaginação. 3, intenção, intuito, desígnio, disposição, tensão. E mais duas maneiras que a gente usa, que é de boa mente, ou seja, de boa vontade, de bom grado, e de má mente, de má vontade, contra gosto. Então, acaba sendo redundante a gente falar que a mente é usada como uma forma especial de pensar, pelo menos na minha maneira de ver. Quando eu falo de mente, eu estou falando automaticamente, a princípio, de pensar, porque tudo se desenvolve a partir do pensamento, ok? E a gente parte então para o terceiro subtópico, fala sobre espírito. O substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado ainda de forma metafórica, como modo de ser, atitude, forma de pensar. Se algum homem chegar a ser surpreendido de alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. É uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente humano. Então, aqui, a minha dica é ler o texto, as referências, se estender mais uma vez o mínimo possível, porque o raciocínio desse tópico também é complementado pelos demais. E aí, a última forma usada para a mente no contexto bíblico, quarto subtópico, coração. O coração aparece em toda a Bíblia como centro da vida física, espiritual e mental, emotiva e volitiva. É a fonte de vários sentimentos e afeições, como alegria e tristeza. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Seu uso metafórico aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos, mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Esse sentido aparece também no Antigo Testamento. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, coração é uma palavra, uma expressão bíblica usada de forma intercambiável, ou seja, com a mente. Ela tem o mesmo significado de mente, ou seja, o que eu penso no coração é também o que eu penso na minha mente, o que eu penso na minha mente é o que eu penso no meu coração. E aí a ideia também aqui é que se leia o texto, as referências, porque esse subtópico está complementando os anteriores, ok? A gente parte então para lembrança de que a sugestão é de mais ou menos 20 minutos para a finalização desse tópico. E aí vamos para o último, que vai falar sobre a mente de Cristo. O sentimento que norteava a vida dos irmãos filipenses era de alegria e de comunhão. É isso que deve prevalecer na vida cristã em todos os lugares e em todas as épocas. Essa, pelo menos, era a recomendação de Paulo, né? Para que esse sentimento norteasse a vida desses irmãos filipenses. Aqui desculpe, é fundamental recordar que Paulo está escrevendo da prisão. Isso é essencial, irmãos. Portanto, não está falando da boca para fora, mas exteriorizando um profundo sentimento de alegria e comunhão que certamente permeia a vida de todo aquele que está em Cristo. Então, quando Paulo fala de alegria e comunhão para os irmãos filipenses, ele não está jogando conversa fora, ele não está falando uma palavra de efeito. Por quê? Porque ele estava preso. Ele poderia estar triste, amargurado, mas ele estava cheio de Deus, cheio da alegria do Espírito Santo, porque a visão dele era uma visão que transcendia essa existência e alcançava o pensamento sobre aquilo que há no porvir. E aí a gente vem para o primeiro subtópico, que vai falar justamente isso, o sentimento de alegria. Regozijai-vos é uma saudação grega, mas aqui Paulo exorta os filipenses e todos os cristãos à alegria. O apóstolo acrescenta, sempre no Senhor. O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e alegria. E isso dá à saudação um sentido completamente novo. Como resultado desse estado de graça está o bom relacionamento do cristão com as demais pessoas. O termo equidade é a tradução do adjetivo grego epieikes, compreensivo, bondoso, benigno. A Almeida Revista Atualizada traduz por moderação. Essa deve ser a atitude de quem tem a mente de Cristo em relação às pessoas que nos rodeiam.
é o que Deus espera de todos nós. A expressão perto está o Senhor diz respeito à vinda de Jesus, que se aproxima e nos inspira a essa moderação. E aí a gente percebe então que aqui Paulo mostra que essa alegria e comunhão é em grande medida motivada pela esperança do arrebatamento, pela esperança da vida eterna. Então quando ele fala para eles se alegrarem, para eles se regozijarem no Senhor, ele está olhando além desse nosso tempo. Ele está dizendo como que em Romanos 8,18, né, que ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Então um sentimento e uma expressão extraordinária de alguém que está cheio de Deus, cheio de alegria, que está mais ligado nas coisas do céu do que nas coisas da terra. A gente parte então para o segundo subtópico, que vai falar sobre nossa gratidão a Deus. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Paulo estava na prisão, mas nada disso era problema suficiente para roubar a alegria dos crentes. A alegria do Senhor é a vossa força. Mesmo nas dificuldades, quem tem uma mente guiada por Cristo não se desespera. Antes, as suas petições são levadas à presença de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Esse é um destaque importante no sentido de que quanto mais nos submetemos a Cristo, mais equilíbrio diante das circunstâncias da vida obtemos. É bem verdade, irmãos, que é difícil chegar nesse nível. A pessoa precisa combinar estudo da palavra com oração e com resignação na presença de Deus, com entrega a Deus, tem que se submeter ao Senhor, deixar o Senhor controlar as nossas vidas. Então, isso é uma situação que a gente precisa exercitar diariamente, se aproximando do Senhor para que Ele tenha o controle das nossas vidas, ou seja, entregando a Ele o controle total das nossas vidas, para que a gente possa vencer a ansiedade, para que a gente não se precipite, para que a gente espere no Senhor e vença as dificuldades sob a orientação e direção de Jesus. Então, para alcançar isso não é fácil, mas tem que começar pela oração, pela súplica, com agradecimento, como está registrado em Filipenses 4:6. E por último, vai falar da paz de Deus. O termo noema, pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões, no sentido de bem ou mal, certo ou errado. A ideia dessa palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação. Esse noema pode se corromper e se tornar endurecido, a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo. Mas a paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepuja a todo entendimento, pois vai além da razão humana. Ela excede os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, aqui para os professores, de que ler o texto, as referências, e se estender o mínimo possível, porque o raciocínio desse tópico é complementado pelos demais e ele complementa o que já foi dito também. Assim, nós recomendamos que o tempo para esse subtópico, para esse tópico, aliás, seja de aproximadamente 20 minutos, e assim a gente chega à conclusão da nossa lição. Aqui o nosso objetivo não é esticar o assunto, não é estendê-lo por muito tempo, mas colocar aquilo que seja essencial, aquilo que seja objetivo, claro, e que dê uma direção para você que é professor ter mais insights para a sua aula e para você que é aluno poder ter um estudo mais focado, mais direcionado. Então, em nenhum momento vamos aqui ficar esticando os tópicos ou os termos como em uma pregação. Não, mas indicando um caminho que pensamos ser bem específico para produzir um ensinamento de qualidade e uma absorção do conteúdo de qualidade. Na sala de aula, sempre
acontecem interações que nós não pensamos antes, mas se a gente consegue equilibrar o tempo, a gente pode então interagir com os alunos nesses momentos que surgem na aula de improviso, e isso enriquecer também o nosso estudo, a nossa aplicação de cada uma das aulas. Então, espero ter podido ajudar a cada um. A conclusão vai dizer o seguinte: o nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade reflete o que há em nosso coração. Isso mostra por si só quem domina nossa mente. Há pontos na fé cristã que são inegociáveis. E quem é dominado pelo Espírito não abre mão da sua fé, nem cede 1 milímetro sequer da sua fidelidade a Deus. É esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. Uma conclusão extraordinária, completa, rica, específica, para nós finalizarmos essa lição. Assim, eu agradeço imensamente ter podido, mais uma vez, de alguma forma, contribuir com cada um de vocês. Espero que a aula de vocês seja excelente no próximo domingo, que seja enriquecedora para você, aluno que está utilizando esse material, para você, professor, que está utilizando esse material. Então, desejo a todos uma excelente aula no próximo domingo. Deus abençoe a cada um de vocês e nós nos vemos na semana que vem, se Deus permitir. Até lá!